pessoal que está ouvindo esse podcast agora. A gente não tem noção de para onde a gente está indo, mas a gente está querendo fazer companhia para vocês. Como a gente se faz companhia. Porque o lance na vida não é para onde a gente vai, é com quem a gente vai. Então, assim, a gente está na merda absoluta. A gente está... agosto de 2021, perdemos Paulo José, Tarcísio Meira, o Bolsonaro colocou tanques na rua, mas se você tá com a Isabel do lado, entendeu? Eu tô bem. Dá uma melhorada a companhia, né? Dá uma melhorada, é isso que importa. Como é que te bateu a morte do Paulo José e do Tarcísio, Bel? Eles têm muita importância, cada um à sua maneira, e eu acho que eles são espaços diferentes, assim, na profissão, sabe? Tarcísio é o Tarcísio, né? Tem uma coisa assim, a gente é o país... Essa coisa da televisão é muito forte. Muito Ele forte. É um galã que, assim, não vai mais ter. O príncipe, né? Não vai mais não existir. Vai mais ter, assim. Se despedir de uma época, parece, né? Se despedir de uma época. Se despedir de uma época, mais Sim. do que só dessas pessoas. Sim. O João Coragem eu não vi, não é da minha época. Mas o Capitão Rodrigo, nossa, eu tinha 10 anos quando passou o Tempo e o Vento e eu era completamente apaixonada pelo Tarcísio Meira. Eu tinha que negociar pra ver, que a gente era nova ainda, tinha uns 10 anos, 10 eu anos, acho. 10 anos. E eu tinha que negociar, era meio tarde, assim, eu falava, pô, por favor, deixa eu ver. Aí podia ver assim, meio assim, sem fazer muito barulho, sabe? Criança Sim. quando fica acordada até tarde que não quer chamar muita atenção, Sim. pra ninguém lembrar que tá acordada. Sim, total. Aí eu ficava vendo meio no cantinho, assim. Total. Fernanda Torres, eu não sei se você viu esse vídeo, muito bonito, ela falando, e é como se a gente tivesse perdido o nosso anti-herói e o nosso herói ao mesmo tempo, porque o Paulo tem muito essa coisa do anti-herói, né? Mas o Paulo era meu herói. O Paulo, pra mim, era o maior de todos. Sim, mas justamente porque ele era todos os homens do mundo, digamos assim. Uhum. Né? Isso é uma coisa... Ele fez Macunaíma. Sim, ele é muito associado à brasilidade. Policarpo Quaresma fez, né? O Policarpo Quaresma. Você fez? Eu fiz. E eu fazia elenco de apoio. Tem muitos anos isso. Eu tava na Unirio. Isso que você falou da brasilidade, né? Muito um ator brasileiro ligado à cultura brasileira. É um país indo embora. Isso. Porque pra mim, Paulo José era meio João Gilberto, assim. Deus. Sei. Cada um na sua... No seu... Paulo, sua turma. E a voz do Paulo José, na narração do Ilha das Flores... Pra mim é um negócio que eu falei assim, vem cá, se Deus tivesse uma voz, quem que você diria? Eu falei, olha, cantando o João Gilberto, falando o Paulo José. Lá vem elas, lá vem elas. Deixa falar, melhor deixar. Podcast tem isso, né? Podcast a gente... é tipo aluguel. Você entrega um, você já tá devendo o outro. Exatamente. Gente, exatamente, cara. A gente gravou ontem, já tá gravando de novo. Já tô exausta. Eu acho que em algum momento a gente tem que dar umas instruções a nosso respeito. Várias pessoas vieram reclamar. Que elas não sabem quem que elas não sabem pra onde elas estão indo, o que é esse podcast, quem a gente é. Então eu pensei que de repente podia ser legal a gente falar pras pessoas. Por exemplo, eu sou atriz, faço documentário, tô fazendo podcast, não sei o quê, mas essencialmente eu sou uma pessoa que repete as coisas que o Domingos falou. Domingos Oliveira. Sim. Você cita, né? Você gosta de citar o Domingos. Praticamente eu engoli o Domingos e agora ele tá soltando aos pouquinhos. Sempre dando crédito. Sempre dando crédito. Mas não sei até quando vai durar, não, esse negócio de dar crédito. Porque daqui a pouco eu já vou achar que sou eu que penso aquilo. Porque eu já tô tanto tempo repetindo. Quem é você, Isabel Gueron? Eu sou Isabel Gueron, sou atriz. Estou em busca, né, de Godot. Estou procurando Godot. E as pessoas querem saber pra onde elas estão indo. Você tá levando elas pra onde, Isabel? Então, no caso, eu vou oferecer só o percurso, porque aonde a gente vai, eu também não sei. Também não sei. Como é que eu vou dizer pras pessoas pra onde que eu tô levando elas se eu não sei pra onde eu vou? É uma coisa meio me leva no seu bumbá, me leva. A gente já entra bumbá, com o cara da trilha. Leva. Já faz o jabá. O jabá do cara da trilha. O jabá do Rodrigo Maranhão. Nossa. Do me leva que eu quero ser o quê? Seu pai. A gente não quer ser pai de ninguém. Quero ver meu pai. Você até hoje não decorou a letra? Me leva que eu quero ver meu pai. 18 cantoras gravaram essa música. Você foi pra uma coisa psicanalítica. Recentemente eu vi essas duas séries, O Caso Evandro
e a Elise Matsunaga. Mas a história do caso Evandro, que eu achei muito impressionante, ele começa o podcast falando: a realidade é muito frágil. A realidade não existe. Você pode ver uma foto sua de você pequeno e os seus pais podem dizer que é você pode achar que é você, mas pode não ser você. E realmente, ele começa contando a história de um garoto que sumiu nos anos 90. Tinha uma série, era uma época que o crime da moda era o sequestro. Uma cidade litorânea ali do Paraná, chamada Guaratuba. E um garoto de 7 anos some. E era, sei lá, o 4º garoto em 3 meses daquela idade, lourinho, de uma família mais simples. E aí, dá uma semana, chega-se à conclusão, o corpo aparece, e chega-se à conclusão que as assassinas são a mulher do prefeito da cidade e a filha do prefeito da cidade. E eu fiquei com ódio daquelas mulheres, mas num grau que, tipo assim, juro, se eu encontrasse elas na rua, eu partiria pra cima delas. E aí, o outro episódio seguinte diz como elas foram torturadas pra confessar o crime. E você fala, caraca, meu Deus, que injustiça. E aí você ouve a entrevista delas e você fala, é claro que essas mulheres não fizeram isso. Aí você fica trocando de lado. Você fica trocando de lado assiste. O tempo inteiro, Bel. Só que é muito louco como a gente a gente é muito vulnerável e sim, aos pontos a gente de depende vista muito de como e é por isso que e as narrativas, né? Às vezes a narrativa da verdade é melhor que a narrativa da mentira. E aí... A Dada Coelho, instrução fofoca, né? A Dada Coelho é minha, eu falo que ela é minha cunhada, mas ela não tem nome pra isso, né? Ela é casada com Paulo Betti, meu ex-marido. E a Dada fez um tweet outro dia maravilhoso. A Dada é gênia no Twitter. Ela falou, cara, um casal de amigos acabou de se separar e eu tô arrasada e ele tem certeza que ele tá certo, ela tem certeza que ela tá certa e provavelmente os dois têm razão. Porque sim, é muito difícil você ouvir verdadeiramente alguém, pode ser uma assassina, e você não enxergar alguma humanidade ali. Pode ser a assassina mais fria, cara. Você acha que esse é um olhar de atriz? Não, acho que esse é um olhar de... cara, humano, assim. Humano, você conseguir se colocar no lugar do outro. Porque agora, eu a olhando... série, ela olhando... já é o ponto de vista de alguém, né? Então tem uma terceira realidade, que é o ponto de vista de quem fez aquela série. É óbvio. Gente, eu fiquei vendo essa coisa da Elise Matsunaga hoje, que a Cláudia Abreu, culpa dela, na verdade. Porque olha como é louco. Eu tô fazendo Desalma com a Cacau. Uhum. E eu sou muito fã da Cacau. Né? Assim, eu inclusive fico... Todas nós, né? Eu fico fingindo achar normal ser amiga dela, mas no fundo tem um lado que eu fico assim, caraca. E aí ela falou, cara, eu tô viciada no caso, na Elise Matsunaga. Aquilo me autorizou. Porque eu falei, se a Cacau, que é essa pessoa, que eu sou mega fã, super falando comigo de política, que não sei o quê, diz que tá louca pela série da Elise Matsunaga, por que eu não posso, entendeu? Mas na verdade eu acho que eu teria vergonha de falar isso. Que assiste a série? É, que eu assisto a série, porque é aquele lado da... Sabe aquele lado da gente que olha acidente? Sim. Que fica psicopata vendo, sei lá, tem um crime, aí você fica todo dia vendo... Os jornais ganham muita grana com isso, né? Muita grana. É um sensacionalismo, exatamente, né? Em cima das notícias. A morte é um negócio fascinante. E uma morte assim, né? Um assassinato é fascinante. Não é à toa que... tem algumas coisas que a gente... séries de crimes fazem tanto sucesso. Mas o que eu, olhando de fora... Você fala assim, gente, essa mulher é um monstro, essa mulher esquartejou o marido. Só que quando você vai ouvir ela, eu termino a série, quer dizer, falta um episódio pra acabar. Mas falando, cara, só tem uma conclusão que eu chego nessa história. Não dá pra ter arma em casa. Não dá. Porque num momento de ódio, Você não seria capaz de atirar numa pessoa? Eu seria. Qualquer ser humano. Eu seria, não dá, ser gente. Humano. Igual o cara que destruiu o computador, deu um tiro no computador. Eu compreendo ele perfeitamente, que eu já poderia ter atirado nesse computador várias vezes. A gente tem muita dificuldade em aceitar a selvageria que tem na gente. A gente fica assim, não, o amor é lindo. Não, gente, o amor é selvagem. Sim. O ciúme, às vezes você não torce pelo outro porque você quer manter o outro perto, porque você... Não, às vezes no amor você fica o tempo inteiro se segurando pra não fazer o que você verdadeiramente gostaria de fazer. E às vezes você, no momento que acho que é mais, né, no momento que é mais agudo do que o amor, que é talvez o fim do amor, e às vezes nem sempre é de ambas as partes, você age de uma maneira... Irracional e de uma maneira que você é escroto às vezes. Porque a irritação te leva a agir sem
sem pensar. Por isso que coisas assim, que numa fração de segundo podem causar uma coisa irreversível, são perigosas. Sim. Uma arma, um carro na mão de uma pessoa muito jovem, muito louca. Sim. Eu lembro que teve uma época que tinha uma discussão, mas pode dirigir, não pode votar e não pode dirigir. Eu falava assim, gente, mas é uma comparação esdrúxula, porque ninguém vai se autoafirmar numa urna eletrônica num voto secreto. Sim. E dirigindo um carro potente. Total. E os tanques? Os tanques, assim, o resto do mundo deve estar tremendo de medo da gente agora, depois daqueles tanques. Ah, é. Né? Tem isso. Deve estar ali, aquela... Uma ameaça, né? Uma ameaça. Ainda passou um cara assim, mip, sabe? Gente, que situação. Sério? Teve isso? No filminho dos tanques passando, passa um tanque, aí depois passa outro tanque de outra coleção. De outra, entendeu? Não tá uma coleção só, comprou uma opção de tanque junto, comprou tipo, um era Playmobil, o outro era Lego. Isso, é tipo assim, Falco, aí que veio o Ken, sabe? É meio assim, misturado. Suzy, Barbie. Que a coisa mais louca do voto impresso, que eu acho... Bom, primeiro que todo mundo está sendo eleito aí há 30 anos, 40 anos, enquanto está sendo eleito, ninguém está, né, discutindo. E ao mesmo tempo, um cara que se elegeu totalmente fake news e WhatsApp. Gente, mas é isso. Nos Estados Unidos o voto era impresso e o Trump falou que teve fraude mesmo assim. Então a parada é o voto, não o próprio é a questão Bolsonaro de disse que teve fraude. Exatamente. Ele ganhando, ele falou que teve fraude. Mas eu fiquei dando risada com as pessoas falando da volta do orelhão, da volta do cartão de crédito carbono. Teletrim. Teletrim. Nossa, Teletrim, cara. Você teve Teletrim? Não. Eu tive Teletrim. Não tive. Mas eu queria que voltasse, eu queria que voltasse Deditos, por exemplo. Juro que eu queria. Deditos é... Cara, Deditos. Deditos é uma coisa compreensível. Eu escrevi, né? Escrevi pra eles sobre o Deditos. Você escreveu? Escrevi perguntando por que tinha acabado o Deditos. Você tá falando sério? Tô falando sério. Pro São Luís, Nestlé. E aí? E aí eles responderam que não tem mais Deditos, mas que agora eles têm o Chocolice. Eu falei, bom, tô conversando com uma pessoa louca, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Chocolice? Uma coisa que nem deu certo, que durou 6 meses. Nunca ouvi falar do Chocolice. Coitado dos Chocolices perto de um Deditos. Já fiz coisas, assim, de uma criança de 7 anos não chamar o meu filho pra festinha e o meu filho tá mal em casa e de eu encontrar a criança. E brigar com a criança alheia. E falar assim, vem cá, você não chamou meu filho? Eu achei que você era uma criança legal. Você tá a Bel tá falando isso que ela sabe que eu falei isso pra criança, gente. Eu cheguei pra uma criança de 7 anos de idade. Eu fiz isso, gente. Olha o lado B aí aparecendo. Olha o lado B. Eu cheguei pra uma criança de 7 anos de idade, gente, e falei assim, nossa, eu achei que você fosse legal. Depois eu fiquei rezando pra criança não contar pra mãe. Eu falei, gente, se essa criança contar pra mãe... Eu vou dizer que é mentira. Eu vou negar. Seu filho é louco. O que você faz escondido? Eu faço... Bom, tem coisas que a gente faz escondido que não dá pra falar nem no podcast. E tem coisas que eu faço assim... Bel. Por exemplo, uma coisa horrorosa que eu faço escondido. Tem que falar. Eu escondo bala dos meus próprios filhos. Pra eu comer. Eu também faço isso com chocolate. Tipo assim, eu vou comprar bolete. Aí eu compro o bolete e escondo. E disfarço. Ou então assim, coca. Tá acabando a coca. Eu pego a coca, boto na xicrinha de café e bebo ela soprando. Pra não parecer que é coca, pra parecer que é café. Tudo bem, corta 10 anos de análise pra cada um. A mãe que roubava a coca. Eu compro cigarro a varejo, né? Eu gosto de... Por quê? Então, uma vez o Walter Lima me disse que eu sou pior do que as pessoas que compram maço. Porque eu não assumo o meu vício nem pra mim mesma. Porque em vez de eu comprar o maço, eu compro o cigarro no varejo. Que doido, é meio Nelson Rodrigues comprar cigarro a varejo, né? Meio de época. Totalmente de época. Agora eu volto ir na banca e comprar cigarro a varejo, sei lá, daqui a pouco... Daqui a pouco eu tô falando do Lerite. Daqui a pouco você tá falando Contínuo. Exatamente. Que história é essa do Grépolis? Eu não sei o que é isso. Grépolis. O que é Grépolis? Isso que você falou, né? O que você faz que você tem vergonha? Eu me lembrei do Rodrigo, que o Rodrigo joga Grépolis. Grépolis é um jogo de computador. Eu tô aqui expondo meu marido. Talvez ele queira direito de resposta. A gente entrega alguns minutos em algum episódio. Mas a gente tá falando aqui, a Elise Matsunaga esquartejou o marido. A gente não pode falar que o Rodrigo... Ele disse que não ouviu, não vai ouvir esse. Posso falar o que eu quiser. Pronto, tô liberada. Não, tá tudo certo. Mas ele joga Grépolis. E Grépolis é um jogo... E tocava o despertador dele 4h30 da manhã. Vinha uma mensagem. Ele ia pro computador que ele tinha que atingir alguns países. Juro por Deus. É tipo War? Acho que é tipo um War. Teve uma época que ele ficou assim com uma posição de muito destaque no mundo todo.
olhos. Agora ele tá mais calmo. Parêntese. O Bento me ligou outro dia e falou assim: mãe, você não sabe o que aconteceu. Meu pai tá sem celular, se você quiser falar comigo, não sei o que, você tem que ligar pra... Porque o celular do meu pai quebrou. Eu falei, filho? Ele, mãe, foi horrível. Meu pai tava na janela jogando Candy Crush, e aí o cachorro, o Cacau derrubou, veio um macaco, e aí, enfim, eu sei que quando o Bento falou, meu pai tava na janela jogando Candy Crush, eu não consegui ouvir mais nada. Você ficou presa nessa imagem. Eu fiquei vendo o Caio jogando Candy Crush. Eu não jogo videogame, eu não tenho paciência. Eu faço coisas piores, né? Eu vejo coisas no Instagram, vejo coisas que o Instagram me manda que eu não sei por que dentro do meu algoritmo entrou isso. Porque fica todo mundo querendo mudar de algoritmo, né? Estou preso nos meus algoritmos. E eu acho que tem um conforto no algoritmo, porque você fica meio bolha, né? Você fica assim ali conversando aconchegadinho naquele algoritmo. Cara, eu tô com um problema seguinte, que metade das pessoas que eu sigo no meu Instagram estão mutadas. Mas eu tenho vergonha de parar de seguir. Porque às vezes a pessoa, entendeu? Eu acho chato. Mas a pessoa não vê, não. Claro que vê, Bel. Só se ela for procurar, mas não Não. aparece. Não. Maria Ribeiro deixou de te seguir. Não, mas se a pessoa tem 31 seguidores e de repente eu paro de seguir, a pessoa passa a ter 30. Você segue alguém que tem 31 seguidores? Tipo um sobrinho, né? Que abriu. Tipo, sobrinho de 8 anos que abriu o Instagram. Quando você entra numa live errada, Isso é horrível. tem poucas pessoas, e aí eu deixo o telefone, eu deixo a live E finge que tá na e live. vou fazer uma De faxina. vez quando passa, aperta uma florzinha. E aí eu vejo pessoas se casando, vejo pessoas experimentando vestidos de noiva, Sério? vejo crianças nascendo, vejo coisas inacreditáveis. Tá melhor o seu algoritmo. O meu só me mostra fofoca. Quando eu vou naquele negocinho, naquela vizinhança ali, ele só me mostra assim... Então, mas é porque um dia você se interessou por uma fofoca, entende? Deve ter sido. Ele fica dizendo pra gente, eu não tenho muita fofoca sobre mim. Vamos produzir, amiga? Vamos produzir? Vamos inventar. Vamos. Inventar é melhor, porque você não precisa dar conta daquela história depois. Depois diz que é inventado qualquer coisa. Ou então você passa a acreditar também e começa a achar que a sua vida é bem mais louca do que ela é realmente. Tem isso, né? Tem essas pessoas que acreditam nas próprias mentiras. Parece que é uma doença. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha.